Olá, uma boa noite, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Hoje nós vamos iniciar o estudo da eletrodinâmica. Nos últimos encontros desse módulo, nós conversamos sobre eletrostática e é um capítulo importante para você entender do ponto de vista mais microscópico o que é que leva, quais os princípios que ditam o movimento de cargas elétricas e porque esses mesmos princípios são que vão valer aqui. Porém, o objetivo da eletrodinâmica é você entender, no fim das contas, o funcionamento de circuitos elétricos. Ensinar o aluno de nível médio como é que se resolve circuitos elétricos. Então, perceba que o conhecimento vai continuar aqui a se construir. Nesse nosso encontro, pretendo falar sobre conceitos de corrente elétrica, resistência, resistividade e condutividade, resistores e primeira lei de Ohm, associação de resistores, força eletromotriz e geradores. Provavelmente nessa videoaula não teremos muitas questões. Se por acaso eu decidisse colocar muitas questões aqui, muitas das questões cobram muitos conceitos, então eu decidi comprimir os vários conceitos que eu gostaria de falar com vocês. A gente comenta nesse vídeo os conceitos e nas próximas semanas eu vou tentar focar praticamente só em resoluções de questões, cobrando esses conceitos daqui, tá certo? Já adiantando, dando uma observada em bancos de questões, em blocos de questões, para falar a verdade, o que mais que eu via caindo era a questão de associação de resistores. Porém, algumas questões também cobravam conceitos de geradores e fica difícil focar nisso tudo aqui sem citar essa parte inicial. Então, esses primeiros pontos, via de regra, eles vão ser a nossa base de conhecimento para entender esses dois últimos pontos aqui, que é o que eu vi caindo mais em questão de eletrodinâmica, tá certo? Vamos aqui. Nas aulas anteriores, a gente comentou sobre eletrostática e foi falado que o que propicia o movimento de cargas elétricas é uma diferença de potencial. E também foi comentado que a diferença de potencial ela só existe em regiões onde existem campos elétricos. Afinal, você precisa ter uma força elétrica, e para ter uma força elétrica você precisa de um campo capaz de fazer com que as cargas elétricas entrem em movimento. E quando a gente tem um movimento ordenado dessas cargas elétricas, nós dizemos que nós temos uma corrente elétrica. E a corrente elétrica, matematicamente, ela pode ser determinada pela variação de carga em uma determinada região, dividido pelo intervalo de tempo que essa carga demora para atravessar esse ponto. A corrente elétrica, ela vai depender, a intensidade da corrente elétrica, ela vai depender não apenas do material que a conduz e da diferença de potencial. O formato e as dimensões desse condutor também são importantes. E o sentido que essa corrente vai seguir dentro do teu circuito, ela pode ser analisada por duas maneiras. Um é o sentido real. O que significa esse sentido real de deslocamento da corrente elétrica? Lá no capítulo de eletrostática, a gente comentou sobre movimento de cargas elétricas em materiais sólidos. E a gente citou que em materiais sólidos as cargas positivas elas estão fixas, então você tem na verdade o movimento das cargas negativas. Então a realidade é que o sentido real das correntes elétricas são do polo negativo em direção ao polo positivo. Entretanto, como eu também citei na aula passada, a eletrostática, muita coisa se evoluiu do ponto de vista prático antes da evolução teórica. Então, inicialmente convencionou-se que o movimento das cargas elétricas era o movimento das cargas positivas. Então, se convencionou que o movimento é do polo positivo para o polo negativo. Somente depois foi que se
entendeu que o movimento na verdade era uma das cargas negativas. Porém, como os estudos já vinham sendo feitos considerando-se o movimento das cargas positivas, então até hoje se adota por uma convenção que o sentido da corrente elétrica é o sentido do movimento das cargas positivas em direção ao polo negativo. Tá. Esse desenho aqui, essa imagem que a gente está vendo aqui, ela vai acompanhar a gente um bocadinho nessa aula. Então, se você olha para isso aqui no momento inicial e ainda fica em dúvida, fica tranquilo, porque a gente vai explicar melhor, tá certo? Mas eu já vou explicar aqui no começo. Isso aqui é um gerador. A gente vai falar sobre ele mais na frente. O gerador é expresso por essas duas barras afastadas por um determinado espaço, ou seja, não ocorre passagem de corrente elétrica entre essa placa positiva e essa placa negativa por esse espaço. O movimento de cargas elétricas se vai dar pela condução de elétrons através do circuito elétrico. Na prática, se o movimento é dos elétrons e esse é o polo negativo, na verdade o que acontece é os elétrons se deslocam nesse sentido. Porém, como eu acabei de falar, a questão da convenção, por convenção a gente vai ter que o movimento é de cargas do polo positivo para o polo negativo, seguindo esse sentido, conforme aqui a figura, tá certo? Então, com relação à corrente elétrica, o que eu gostaria que o aluno entendesse é apenas isso. Tá? Resistência. Cuidado para não confundir resistência com resistor. Resistência é uma grandeza escalar, que sua unidade no sistema internacional é o ohm, que é volt. 1 ohm equivale a 1 volt por ampere, e se correlaciona com o valor da corrente elétrica, de acordo com a seguinte equação. A resistência é uma propriedade. O resistor é o aparato eletrônico que vai gerar uma resistência dentro do seu circuito. Muitas vezes os materiais eles chamam resistor de resistência, então você pode encontrar esse mesmo nome e vai encontrar frequentemente. Porém, na prática os nomes são um pouquinho diferentes, tá certo? A resistividade é uma característica do material. Só toma cuidado para não confundir. Nós falamos no slide anterior, alguns slides anteriores, que a corrente depende do material, do formato e das dimensões do corpo. A resistividade é uma propriedade do material, que é essa letra aqui, o Rho, tá certo? E o que é que a gente tem? Que a resistividade é o componente do material condutor, ou seja, as características daquele material condutor do ponto de vista mais molecular, e que vai estar relacionado à resistência. Você olha aqui que por essa equação você tem que a resistência depende da estrutura do material, vai depender da área do material, vai depender do comprimento, ou seja, vai depender do formato e das dimensões que o teu corpo vai ter, tá certo? E a gente tem a condutividade, que é dado pelo inverso da resistividade, ou seja, quanto maior a resistividade de um material, menor vai ser a capacidade dele de conduzir corrente elétrica. Até você pense o contrário. Quanto maior a resistividade, maior a resistência desse corpo. Então, quanto maior a resistência dele, a tendência é que a corrente elétrica seja menor. Outro ponto a analisar é que, se você observar esse gráfico aqui, você vê que o valor da resistividade ele varia conforme a temperatura muda. Então, em questões de vestibular, a gente considera isso aqui uma constante, até porque geralmente a temperatura não muda dentro das questões. Porém, na realidade, à medida que uma resistência, que um resistor vai funcionando, a temperatura dele vai aumentando até um determinado ponto que fica constante. Porém, quando você liga, esse material se encontra a temperatura ambiente e à medida que passa a corrente elétrica sobre esse resistor, por efeito Joule, energia elétrica é convertida em energia térmica. Isso faz com que essa temperatura varie. Então, na prática, a resistência de um determinado material muda
à medida que você muda a temperatura. Porém, em nível de questões pensando-se em vestibular, a gente considera, dentro de uma questão via de regra, a resistividade constante. É importante, entretanto, avaliar o teu enunciado, porque ele pode te cobrar exatamente isso, tá ok? Porém, nunca vi uma questão cobrando isso, mas eu quero deixar essa informação aqui clara. E depois disso, vamos falar devidamente agora dos resistores. O resistor ele é representado por esse símbolo dentro de um circuito elétrico e ele é um material condutor cuja função é gerar uma resistência. Como eu disse há pouco, quando você gera uma resistência, você converte energia elétrica em energia térmica e acaba que a corrente que passa para o outro lado desse resistor vai ser um valor menor. Ele acaba diminuindo a corrente que passa por esse sistema, tá certo? E daí a gente vem com essa equação, que é a equação da primeira lei de Ohm, que diz que para uma determinada DDP, você tem que essa DDB é dada pelo produto entre a resistência e a corrente que passa dentro dessa diferença de potencial. Então você tem que, para uma determinada DDP, quanto maior for a resistência, menor vai ser o valor da corrente. Agora vamos comentar mais um pouco sobre uma diferença que existe entre a realidade e o que a gente costuma ver em questões de vestibular, tá certo? Na realidade, a resistência depende da DDP ao qual esse dispositivo é submetido. Então, a relação DDP sobre corrente, ela muda para diferentes valores de DDP. Ou seja, se você pegar o mesmo material, vamos olhar para isso aqui. Então, aqui a gente diz que a resistência é igual a diferença de potencial dividido pela corrente. Então, na prática, a ideia que você tem olhando daqui é que se eu dobrar a DDP, a corrente vai diminuir a metade. No mundo real, não. Para cada valor de DDP, você tem um valor diferente da relação DDP sobre corrente. E só para deixar claro, às vezes aqui a DDP é chamada de U, às vezes é chamada de V. Eu coloco aqui só para você se acostumar com isso, tá bom? Então, no mundo real, a relação DDP sobre corrente de um mesmo material, ela muda para diferentes valores de DDP. Entretanto, existem alguns materiais que em determinadas circunstâncias a gente tem que o valor DDP sobre corrente ele é constante. E esses dispositivos são chamados de dispositivos ômicos, ou seja, dispositivos ômicos são os dispositivos no qual a relação DDP sobre corrente é constante para diferentes valores de DDP. E nesse caso, a resistência não vai depender da DDP. Aí nesse caso, você tem que U é igual a R vezes I, ou seja, a DDP é dada pelo produto da resistência vezes a corrente para qualquer valor de DDP. Então, nesse caso aqui, você tem que, quando você dobrar, se você mantém a DDP constante, quando você dobra a corrente, você vai diminuir, quando você dobra a resistência, você vai diminuir a corrente pela metade. Ou, se você por acaso manter a resistência constante, se você dobrar a DDP, você vai dobrar a corrente, tá certo? Então, e é isso que costuma cair para vestibular, são os dispositivos ômicos, que aí você pode aplicar essa equação da maneira como ela se apresenta aqui. Então, entenda desde já que a lei de Ohm, essa primeira lei de Ohm, ela não é uma lei fundamental da natureza, ela é uma condição obedecida por certos materiais em determinadas condições. Agora que a gente já entendeu como é que funciona um resistor, vamos falar sobre o reostato. O reostato ele é um resistor de resistência variável. Então, se a resistência é variável, olhando por isso aqui, se eu diminuo ou aumento a minha resistência, eu vou aumentar ou diminuir o valor da minha corrente. Então, ele é representado dessa maneira em questões vestibular. Você vai ter um resistor e você tem um cursor que é móvel, então você pode aumentar ou diminuir o valor da tua resistência, e essa aqui é outra maneira de representar também o reostato, tá certo? Tá. Em seguida, a gente vai ver o que talvez seja o que mais costuma cair em questões de vestibulares quando o assunto é eletrodinâmica como um todo, que é a parte de associação de resistores. Então, o que é que a gente vai ter aqui?
Existem duas maneiras de você associar resistores. Você pode associar seus resistores em série ou você pode associar em paralelo. Como é que é a associação em série? Quando você associa resistores em série, você vê que eles estão numa linha reta e você vê que a corrente que passa por um é exatamente a corrente que passa pelo outro. Nessas situações, você tem que a resistência equivalente, a soma desses dois resistores, é a soma direta do resistor 1 mais o resistor 2. Então, nesse caso aqui, a resistência equivalente desses dois resistores é de 4 ohm. O que é que isso significa? Isso significa que tanto faz você ter esses dois resistores de 2 ohm, ou você tira esses dois e coloca somente um resistor de 4 ohm. É por isso que se chama de resistor equivalente, resistência equivalente, tá certo? A outra maneira que você pode associar seus resistores é em paralelo. Veja agora aqui a diferença. Você tem esses terminais aqui com a diferença de potencial entre os pontos A e o ponto B. Veja que a corrente que passa por A chega em um determinado momento que ela vai ter que bifurcar. Então ela vai bifurcar, uma parte da corrente passa pelo resistor de cima, outra parte vai passar pelo resistor de baixo. Ou seja, a situação é diferente aqui. Se quando você faz a resistência em série, o que você tem em comum é que a corrente que passa por um resistor também passa pelo outro, aqui você vai ter que o que eles vão ter de semelhante, na verdade, é a diferença de potencial. Uma parte da corrente vem pelo resistor de cima e outra parte da corrente vai passar pelo resistor de baixo. E como é que eu poderia fazer se eu quisesse substituir esses dois resistores somente por um? Ou seja, como é que eu calculo a resistência equivalente de resistores que estão ligados em paralelo? Quando você vai calcular a resistência equivalente de resistores ligados em paralelo, você vai fazer o contrário. Você vai fazer a soma dos inversos. Então você tem que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre o resistor 1, mais 1 sobre o resistor 2, mais 1 sobre o resistor 3. E você faz isso de acordo com o número de resistores que você tem ligados em paralelo. Então, nesse caso aqui, você tem que a resistência equivalente é 1 sobre 2, que é a resistência 1, mais 1 sobre 2, que seria a resistência 2. Resolvendo essa conta, você tem que a resistência equivalente aqui é de 1 ohm. Ou seja, perceba que você trocou dois resistores de 2 por um resistor de 1. Tá ok? Com base nisso, vamos aqui para essa questão. Você tem essa questão de 2017 da Faceres, que diz: reostatos são resistores cuja resistência pode ser variada. Abaixo, no reostato de pontos formado por 8 resistores de mesma resistência R, o cursor C pode ser ligado nos pontos 1, 2, 3, 4 ou 5 para que sua resistência total varie. Se o circuito for ligado em uma diferença de potencial constante de 110 volts, em qual dos pontos 1, 2, 3, 4 ou 5 deve ser ligado o cursor para que a intensidade da corrente seja mínima? Tá, vamos aqui. Primeira coisa, vamos avaliar a questão, independente do que a questão nos dá. A gente tem uma situação onde existe uma diferença de 110 volts, gerado por algum gerador aqui que ele não está representado, e você já vê o sentido da corrente. Se a corrente está vindo daqui para cá, você já sabe que o polo positivo é esse polo aqui e que o polo negativo é esse. Por quê? Porque, por convenção, a gente sabe que a corrente considerada no estudo da eletrodinâmica é a corrente que sai do polo positivo em direção ao polo negativo. Então, se a corrente vem daqui, a gente sabe que esse é o polo positivo. Tá. Seguindo. A gente tem que temos 8 resistores. Perceba que eles estão ligados em série. Por quê? Porque a corrente elétrica que passa por um é exatamente a corrente elétrica que vai passar pelo outro, caso ele esteja ligado nesse ponto, caso o circuito esteja fechado no ponto. Então, só toma cuidado para não ver, quando eu vejo dois resistores ligados assim, um do lado do outro, dessa maneira como está representado aqui, um em cima do outro ou um do lado do outro,
eles estão em paralelo. Não, cuidado. O que você vai usar para determinar se seu resistor está ligado em série ou em paralelo é se a corrente que passa por um é exatamente a mesma corrente que passa pelo outro, eles estão ligados em série. E se por acaso somente as DDPs que for o ponto em comum, você vai ter que eles vão estar ligados em paralelo. Então aqui você vê que a corrente que passa por esse aqui é a corrente que vai passar por esse. Aí ele pergunta qual deve ser em qual dos pontos você deve ligar o cursor para que a intensidade da corrente seja máxima. Tá. Se a gente lembrar aqui da equação da primeira lei de Ohm, a gente tem que a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Então, como a DDP lá da questão nos diz, a gente tem uma diferença de potencial de 110 volts. Então, quanto menor a resistência, maior será a corrente. Então, vamos voltar aqui. Ele, no caso, pede que a corrente elétrica seja mínima, certo? Se o que nós procuramos é a menor corrente, a gente vai procurar a situação em que a resistência vai ser máxima. E onde é que a resistência vai ser máxima? Como os nossos resistores estão ligados em série, a resistência equivalente é dada simplesmente pela soma aritmética entre eles. Então, a resistência, quando você liga aqui no ponto 5, essa resistência vai ser de 8R, porque nós temos 8 resistores e todos eles com a mesma resistência. Então, se eu ligar esse cursor no ponto 5, a resistência vai ser máxima e a corrente elétrica vai ser mínima, certo? Certo? Vamos seguir aqui. Agora a gente vai falar sobre os geradores, que também são chamados de fonte de força eletromotriz, tá certo? Na prática, o que é que eles são? São dispositivos eletrônicos que ele realiza trabalho sobre os portadores de carga elétrica, gerando assim uma DDP. São equipamentos que transformam outras formas de energia em energia elétrica. Então, ele é representado dentro das suas questões geralmente dessa maneira. O que é que isso aqui está dizendo? Está dizendo que você tem um gerador, que ele é representado por duas placas, sendo uma de tamanho menor e uma de tamanho menor. Você tem o sentido da corrente que sai da negativa em direção à positiva. E, na maioria dos resistores, eles possuem a sua própria resistência interna. Porém, há questões que vão lhe dizer que o gerador é ideal. O que é um gerador ideal? É um gerador que vai gerar a diferença de potencial necessária à corrente elétrica, porém ele não vai dissipar energia na forma de efeito Joule devido à sua resistência interna C0. Ou seja, o que é que isso aqui está lhe dizendo? Que o gerador vai gerar uma diferença de potencial, ou seja, vai gerar uma energia potencial elétrica, porém, parte dessa energia potencial elétrica vai ser dissipada pela própria resistência interna do resistor. É isso aqui que ele está dizendo. Mas alguns desses resistores são chamados de ideais e eles não perdem energia porque a resistência interna deles é zero. Tá. O que é força eletromotriz? Olhando aqui a equação, a força eletromotriz é o trabalho realizado que o dispositivo realiza para fazer com que a carga positiva saia do terminal de mais baixo potencial para o potencial de mais alto potencial. O que é que isso significa? Quando a gente fala de potencial elétrico, as cargas positivas elas têm uma tendência natural de sair do ponto de mais alto potencial para o de mais baixo potencial. Essa é a tendência natural. Porém, o gerador ele faz o contrário. Ele vai com que essa carga positiva saia da região de mais baixo potencial para o de mais alto potencial. E é assim que ele cria uma energia potencial elétrica. Porque imagine, é como se ele pegasse o rio sempre corre do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Isso aqui seria como se ele pegasse o rio e ele forçasse, ele gasta energia para fazer com que o rio corra no sentido oposto. E ele vai fazer com que aquela energia potencial daquela massa de água, depois que liberada, ela vai correr no sentido normal, de cima para baixo. Ou seja, o que é que um gerador faz? Ele faz com que as cargas elétricas corram contra a sua tendência natural, para que depois elas possam correr
a favor do sentido natural que elas deveriam fazer. Por exemplo, mais uma vez, ele pega uma carga positiva, que ela já tem a tendência de estar no ponto de mais baixo potencial, e ele força com que ela saia do ponto de mais baixo potencial para o de mais alto potencial. É por isso que ele gasta energia para isso, é por isso que ele precisa despender energia. E depois essa carga elétrica, ela pode seguir seu fluxo natural novamente, do sentido do potencial mais alto para o potencial mais baixo. E enquanto ela faz esse caminho de potencial mais alto e potencial mais baixo, você coloca um receptor no meio do caminho, e essa diferença de energia potencial elétrica que foi acumulada graças ao gerador, ela vai ser gasta no receptor, seja ele uma lâmpada que você quer acender, seja um ventilador que você queira ligar, seja uma TV que você queira ligar. Vamos aqui à equação do gerador. Para avaliar essa equação, vamos considerar que a força eletromotriz ela é a mesma durante todo o processo e que a resistência é constante, tá certo? Então, se você tem um gráfico da diferença de potencial em função da corrente que você aplica, você vai ter que essa equação é a equação do primeiro grau. Não é a equação daquele tipo y é igual a x mais b, tá certo? Veja aqui que essa reta ela tem uma inclinação negativa, e você vê que o coeficiente angular aqui, ele tem um valor negativo e seria a própria resistência, o coeficiente angular. E quando a corrente é zero, você tem que ir ao ponto onde essa curva vai tocar o eixo y. Então, no ponto em que ele toca o eixo y, você vai ter que a DDP do sistema é igual a força eletromotriz gerada por esse gerador. Porém, já comece a reparar o seguinte, você só vai ter a DDP máxima quando a corrente for zero, ou seja, o teu circuito vai ter que estar aberto para você ter essa resistência máxima. Ou seja, novamente, à medida que você coloca a corrente, você já não vai gerar, a DDP já não vai ser igual à força eletromotriz gerada pelo seu resistor, tá certo? E veja um outro lado. Qual o ponto de corrente máxima que você vai ter aqui? Se você sair subindo essa corrente, vai chegar uma hora que esse produto R vezes a corrente, ele tem um valor negativo, e aqui tem um valor positivo, então você vai ter um valor positivo, e à medida que você aumenta o valor desse componente negativo, vai chegar uma hora que ele se igualar, e a DDP do teu sistema vai ser zero, ou seja, existe um valor de corrente máximo que pode passar por dentro do teu circuito. E se você chega nesse valor de corrente máxima, você chegou na corrente máxima, mas por outro lado você zerou a DDP. Então não vai passar mais corrente porque você simplesmente fez com que a diferença de potencial elétrico no teu sistema fosse zero. Tá certo? E essa corrente máxima aqui é a corrente de curto-circuito. O que é um curto-circuito? Um curto-circuito é uma situação na qual a diferença de potencial do teu sistema vai ser zero. Então, na situação de curto-circuito, você não vai ter corrente elétrica passando por dentro do teu sistema. E para tentar exemplificar melhor isso aqui, vamos ver aqui aquela mesma questão anterior, eu a adaptei. O que é que muda agora? O enunciado é o mesmo, você vai ter uma diferença de potencial de 110 volts e você tem um cursor em um sistema com 8 resistores. O que eu mudei agora aqui para adaptar, a outra questão ela perguntava como é que eu ligo para a corrente ser máxima. Agora eu já lhe pergunto diferente. Como é que eu ligo para a corrente ser mínima? Então, o que é que muda a análise agora? Se a DDP é igual a resistência vezes a corrente, você vai ter que, quanto maior for a tua resistência, menor vai ser a tua corrente. Por outro lado, quanto menor for a tua resistência, maior vai ser a tua corrente. Se você pensar exclusivamente por isso aqui e esquecendo da equação do gerador, o que é que você vai pensar? Eu vou ligar aqui no ponto 1. Só que perceba, no momento em que você liga esse cursor no ponto 1, não vai ter mais resistência, então o potencial desse ponto vai passar a ser igual ao potencial desse ponto. Ou seja, nesse momento aqui, você não vai ter corrente, porque simplesmente você não vai ter diferença de potencial. Ou seja, quando você tem um gerador somente, nenhum dispositivo no meio, você não vai ter corrente passando por ali, você fez um curto-circuito. Então, se você ligar nesse ponto 1, o que é que você gerou? Um curto-circuito. Então, você gerou um curto-circuito,
e você não vai ter corrente passando por aqui. Então, quando você liga no ponto 2, aí você já tem dispositivo entre os terminais do teu gerador, e aqui sim você vai ter uma diferença de potencial, e agora vai passar a corrente. Ou seja, se você liga aqui nesse ponto 1, você estaria nessa situação em que a tendência seria a corrente ser máxima. Só que a corrente ficaria tão alta, se você não tem um resistor ali no meio, essa corrente seria tão alta que, na prática, a DDP do teu dispositivo fica a zero. Então, a força eletromotriz ainda está lá, mas essa força eletromotriz gerada pelo teu gerador, ela vai ser completamente anulada, tá certo? Então, aqui nesse caso, se eu quiser gerar uma corrente elétrica máxima, eu não posso ligar no 1, eu tenho que ligar no 2, porque agora aqui eu terei uma corrente passando por dentro do meu sistema, e dentre as situações onde eu tenho uma corrente realmente passando pelo sistema, a situação onde eu tenho uma menor resistência é ligando o cursor no ponto 2, resposta item D. Certo? Agora vamos aqui só para falar um pouco melhor sobre essa questão do curto-circuito, para ver se isso fica claro. Aqui no nosso esquema nós temos um gerador que gera uma força eletromotriz e ele tem sua resistência interna. Aqui nós temos dois resistores, e como você vê que a corrente aqui chega e bifurca, a corrente não é a mesma que passa pelos dois. Porém, a diferença de potencial entre esses dois dispositivos é a mesma. Então, nós temos dois resistores que estão ligados em paralelo, certo? Imagine que a gente pode variar a resistência desse resistor 1, certo? Se as resistências são iguais, as correntes elétricas vão passar igualmente, tanto por R1 como por R2. Mas veja um circuito elétrico de maneira semelhante a como a gente vê um rio percorrendo seu curso. Ele não segue necessariamente uma reta. Ele vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo, porém seguindo os caminhos de menor resistência. Ou seja, ele costuma fazer curva para um lado, curva para o outro, para escapar de determinados obstáculos. A corrente elétrica é da mesma forma. Ela vai ter uma tendência a passar cada vez mais por regiões de menores resistências. Então, imagina que a gente sai diminuindo o valor dessa resistência 1. Quanto mais eu diminuir essa resistência 1, no momento em que essa corrente inicial bifurcar, maior parte dela vai passar pela resistência 1 do que pela resistência 2. Agora imagine que chega a tal ponto que essa resistência chega praticamente a ser nula, ou seja, ela vai tender a zero. No momento em que essa resistência tende a zero, ou for zero mesmo, o que é que acontece? Não vai ter mais resistência. E como a gente falou ali na questão anterior, você tem que ter um dispositivo para gerar uma diferença de potencial entre dois pontos do circuito. Então, se por acaso a resistência por esse caminho aqui for zero, seria como se esse R2 não existisse. Então, existiria a tendência de toda a corrente passar somente por R1. Mas se a resistência aqui é praticamente zero, e é como se isso aqui não existisse no teu circuito, porque a tendência da corrente vai ser passar toda aqui por cima, seria como se não existisse dispositivo entre esses pontos. Então, aqui que a gente diz que tem um potencial A, um potencial B, um potencial A desse lado e potencial B desse lado, é porque existe uma diferença de potencial, porque existem esses dispositivos no meio do caminho. Por exemplo, porque o potencial aqui é A e nesse ponto aqui o potencial também é A. O potencial elétrico nesses pontos é o mesmo porque não existe nenhum dispositivo entre eles. Da mesma maneira que o potencial elétrico desse ponto é igual ao potencial elétrico desse ponto, porque não existe um dispositivo aqui, a gente considera que a resistência interna do fio é zero. Então, se chega um momento em que o caminho entre esses pontos não apresenta resistência nenhuma, isso vai significar que o potencial elétrico de B vai ser igual ao potencial elétrico de A. Ou seja, se não existir diferença de potencial, não vai ter estímulo para passagem de corrente. Então a corrente aqui vai ser zero no fim das contas. Tá certo? Isso é um curto-circuito. A gente costuma associar curto-circuito a fogo, a incêndio, porque à medida que essa resistência vai diminuindo, a corrente vai subindo.
até o ponto que chega na corrente de corte, e quando chega em corrente de corte não tem mais corrente, porque a diferença de potencial é zero, como a gente viu na equação do gerador. Mas à medida que essa resistência vai diminuindo, no momento inicial, a corrente começa a subir aqui, vai subindo, e por efeito Joule, já que isso aqui ainda é um resistor, por mais que a resistência esteja diminuindo, vai chegar um ponto que ele vai gerar tanto calor que pode ser que venha a pegar fogo. Porém, não pense que curto-circuito significa necessariamente chamas, que significa que vai ter fogo. Não, nesse caso aqui, se a gente joga essa resistência R1 a zero, na verdade vai chegar um ponto em que não vai ter corrente elétrica, porque não vai ter diferença de potencial, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro nesse momento aqui a questão do que é um curto-circuito. É simplesmente uma situação na qual a gente consegue gerar um caminho com resistência a zero, tá certo? O último ponto que nós vamos comentar nessa aula é a questão da transferência de energia dentro do circuito elétrico. Traduzindo, o que é que isso significa? É aqui que a gente trabalha a parte de potência. Então, por definição, para qualquer máquina, seja um aparelho elétrico, uma máquina térmica, a potência ela é definida como a energia utilizada em função do tempo. No caso de um circuito elétrico, a energia corresponde à energia potencial elétrica que foi gerada pelo gerador, tá certo? E como a energia potencial elétrica é dada pela carga vezes a diferença de potencial, não, precisa até falar, nesse caso aqui, a diferença de potencial eu chamo de V, e a energia potencial eu chamo de U, tá certo? Só para ficar claro. Então, a energia potencial elétrica é dada pelo produto da carga vezes a diferença de potencial entre os pontos. Então, quando você tem carga sobre tempo, isso é a definição de corrente elétrica. Então, você pode definir a potência de um aparelho elétrico como sendo corrente vezes a diferença de potencial. Quando você fala em um aparelho resistor, você pode definir essa potência como sendo a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou a diferença de potencial ao quadrado sobre a resistência. Porque você pode usar as duas formas. Quando você usa um, quando você usa o outro. Você vai usar dependendo dos dados que a questão te apresentar. Então, na prática, como é que eu fazia isso? Eu deixava essas três equações escritas em um papel toda vez que eu ia estudar para fazer essas questões, porque isso realmente é um ponto que, na prática, comigo, eu acabei tendo que decorar mesmo, tá certo? Olhando aqui o nosso circuito, a gente tem o nosso gerador com a resistência interna dele e esses dois resistores. Tá? Como é que a gente determina a potência útil gerada por esse gerador? A potência útil vai ser a potência gerada pela força eletromotriz dele menos a potência que é dissipada já aqui pela sua própria resistência interna. Então você tem que a potência gerada pela força eletromotriz é igual a essa fórmula que está aqui. E quando você faz a conta, como é que é a potência útil de um gerador? É a DDP vezes a corrente, que é o que a gente achou aqui no exemplo anterior, tá certo? Então, o que é que a gente fez até aqui? A gente comentou sobre geradores e sobre resistência. Essa aula eu vou parar aqui. Por quê? Porque existem outros dois tipos de dispositivo que a gente pode comentar, pelo menos, que são os receptores e são os capacitores. Porém, eles são bem menos frequentes em questões. Não estou dizendo que não cai questão sobre eles. Porém, a maioria das questões, quando eu pesquisei aqui antes de montar essa aula, quase tudo você vai ter um gerador e vai ter uma determinada associação de resistores, seja em série ou seja em paralelo. Então, qual é a parte mais importante que eu acho disso aqui? É entender a associação de resistores. Isso cai bastante. E eu poderia ter comentado diretamente ainda sobre as leis de Kirchhoff, mas quando eu estudava isso, as leis de Kirchhoff pareciam um pouco distantes quando não eram aplicadas. Quando não as via sendo aplicadas, eu não conseguia absorver. Então, o que é que a gente vai fazer daqui para frente, que são os temas das próximas aulas? A gente vai trabalhar como é que faz para resolver sistema elétrico. Então, ou seja, o que é resolver um sistema elétrico? É encontrar a corrente que passa por cada trecho. E para isso você vai ver que muitas vezes você precisa fazer cálculo de
resistência equivalente em determinados trechos, tá certo? Então, por aqui nós ficamos. As próximas aulas serão só resolução de questão, para a gente ver como é que é isso na prática. Eletrodinâmica é um capítulo que a teoria, às vezes, parece mais complicada do que é realmente a aplicação. E a maioria das questões que caem mesmo pedindo a aplicação. Então é isso que a gente vai fazer nos próximos vídeos. E se tiverem dúvidas, podem perguntar aqui embaixo. Se tiver acesso direto a mim, que alguns de vocês têm, vocês fiquem bem à vontade e podem mandar mensagem. Eu fico à disposição. Um bom estudo a todos vocês e até a próxima.